A Câmara dos Deputados ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, o STF, nesta terça-feira, contra a decisão da primeira turma da Corte, que limitou a resolução aprovada pela Casa Legislativa para suspender a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem sobre tentativa de golpe de Estado. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, chamado de ADPF, é assinada pelo próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, e pelos advogados Júlio Michelet, Pereira Queiroz e Silva. E eles pedem o quê? Que o STF Federal, a Supremo Tribunal Federal, derrube a decisão da primeira turma para garantir a aplicabilidade integral da resolução aprovada e, por consequência, a suspensão da ação penal contra Ramagem em relação a todos os crimes imputados a ele. Segundo a ADPF, a decisão da primeira turma violou preceitos fundamentais descritos nos artigos 2º, que é o princípio da separação de poderes, e 53, parágrafo 3, que fala sobre imunidade parlamentar formal, ambos da Constituição Federal. E vamos ver a manifestação de Mota a respeito disso. Ele disse: ingressamos nesta terça-feira no Supremo Tribunal Federal com uma ação para que prevaleça a votação pela suspensão da ação penal contra o deputado delegado Ramagem do PL do Rio de Janeiro. Por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, a ser julgada pelo plenário do STF, esperamos que os votos dos 315 deputados sejam respeitados. E ele finaliza: a harmonia entre poderes só ocorre quando todos usam o mesmo diapasão e estão na mesma sintonia. O STF, no entanto, pretende dar uma nova resposta a Hugo Mota, mas quem conta isso é o Wilson Lima, no quadro Bastidores do Meio-Dia. Meu caro Inácio, meu caro Rodolfo, meu caro amigo e minha amiga, do canal BMC News e também de O Antagonista, a questão é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal, no plenário, quer dizer o seguinte: olha, quem manda nessa jossa aqui sou eu. Trocando bem em miúdos. Porque é o seguinte: o presidente da Câmara, Hugo Mota, apresentou uma DPF, que é uma ação por descumprimento de preceito fundamental para discutir a questão do artigo 53 da Constituição Federal. É bom lembrar que tudo isso, que o Supremo, toda essa discussão entre Supremo e Câmara dos Deputados, tem um pano de fundo, que é resguardar deputado e senador das garras da Polícia Federal. É disso que se trata. O caso Ramagem é apenas, como dizem por aí, boi de piranha. Ele é apenas um boi de piranha, É apenas um caso para ver se colar, colou. Porque, no final das contas, o que diz basicamente o parágrafo 3º do artigo 53? Que a Câmara tem o poder de sustar a ação penal, Câmara ou Senado, tem o poder de sustar a ação penal de ação que está em trâmite do Supremo Tribunal Federal. Só que tem tem um inúmero, temos vários parlamentares que estão enrolados com o Supremo. Por quê? Por suposto envolvimento em desvio de emendas parlamentares. Então, o Hugo Mota, na verdade, ele usa o caso Ramagem apenas primeiro, para dar uma satisfação para a bancada bolsonarista de que ele pode fazer, que ele está fazendo alguma coisa, embora ele não seja totalmente a favor da anistia nos termos que a bancada bolsonarista quer. E segundo, isso é o principal, ele dá já esse subterfúgio, ele dá esse recado para o Supremo de que não vai aceitar a abertura de qualquer ação penal. Só que o Supremo vai bater o pé e vai fincar e vai dizer o seguinte: olha, artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 53 é uma interpretação do Supremo. É uma interpretação nossa. Não cabe à Câmara dos Deputados interpretar a aplicação de lei. Cabe à Câmara legislar. Mas a aplicação, quem faz, somos nós, ministros do Supremo. Só que aí qual é a ideia, pelo que eu apurei junto ao Supremo? Eles querem dar essa resposta não nessa ação direta do Hugo Mota, mas em uma outra ação direta impetrada pelo PSOL,
para não parecer que o Supremo está sendo, digamos que, muito malvadão em relação ao Hugo Mota. Então, meu caro, inclusive a gente até discutia, né, Rodolfo, na reunião de pauta de segunda-feira, aqui interna, porque é isso, agora vai virar uma briga de quem manda mais. O Hugo Mota trucou e agora o Supremo Tribunal Federal prepara a resposta. E aí, meu amigo, como isso vai terminar, só Deus sabe. Rodolfo Borges, pensando que agora vai para o plenário, podemos ter alguma surpresa pelo fato de não ser a primeira turma, e sim todo mundo? Olha, se eu tivesse que apostar, a gente estava falando da CPI das bets aí, eu botava todas as minhas fichas no Supremo Tribunal Federal, porque a Câmara não tem nenhum meio de pressão para os ministros do Supremo. A gente falou sobre isso aqui ontem, quando abordamos a investigação sobre venda de sentença do STJ e sobre a manifestação política do ministro com cabeça política, Flávio Dino, no Maranhão. A única forma que o Congresso tem de controlar, de alguma maneira, um ministro do Supremo Tribunal Federal é abrir um processo de impeachment. E isso cabe ao Senado. Então, os deputados, eles simplesmente estão de mãos amarradas, eles não tem o que fazer. O máximo que eles podem fazer é o que eles estão fazendo, que é espernear. Eles estão esperneando, falando, olha, não vamos aceitar, não podemos. Mas lembra muito na época do governo Bolsonaro, lembra quando ele falava assim, chega, acabou. E aí no dia seguinte não acabou nada, porque ele não tinha o que fazer. E os deputados também agora não têm o que fazer. Eles só têm, o máximo que eles podem fazer é reclamar. Ou, e aí disso a gente vai ficar sabendo com um pouquinho mais de dificuldade, negociar. Então tem que saber o que eles teriam para negociar com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vai lá, Wilson. Rodolfo, eu tenho basicamente um projeto de lei, só que, de novo, depende do Alcolumbre. Na Câmara já há um movimento para você acelerar aquelas propostas que limitam o poder de ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom lembrar que foi aprovado na CCJ, só que o caso ainda não passou pelo plenário da Câmara. Só que, de novo, é como você disse, para virar lei, para virar emenda constitucional, depende de quem? Do Senado. E Davi Alcolumbre não quer arranjar briga com o Supremo, pelo menos por enquanto. E pior do que isso, em última instância, sempre vai depender de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Porque ainda que o presidente venha sancionar, quem não gostou, e provavelmente vai ter alguém que não gostou no Congresso Nacional, vai fazer um recurso para o STF, e quem vai decidir é o STF. Então, assim, no final das contas, é nas mãos do STF que está tudo, né? Wilson, ainda pensando sobre esse embate de Alcolumbre, quer dizer, na verdade não é nem de Alcolumbre, mas de Mota com o STF, e isso com o Alcolumbre não querendo se meter, pode existir algum atrito entre o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, justamente por eles não estarem par e passo pensando igual? Nesse primeiro momento, até que sim. Só que qual é a grande questão? É se o Supremo vai avançar em relação ao caso das emendas parlamentares. É bom lembrar, Davi Alcolumbre não é santo. Muito pelo contrário, o governo Lula, inclusive, chama o Davi Alcolumbre de uma espécie de Eduardo Cunha 2.0. Então, se o Supremo avançar em relação a esse caso, eu não duvido que aí, meu amigo, você junta Davi Alcolumbre com o Hugo Mota, os dois ficam ali juntinhos, agarradinhos, para tentar dar uma resposta para o Supremo Tribunal Federal. Vai ser uma briga boa, né? Que se avizinha. No mínimo vai ser uma briga boa. Mas, de novo, a gente tem que esperar os próximos passos. É um passo de cada vez, sabe? Tipo aquele personagem, né? Tipo Jack, né? Vai por partes. A gente precisa ver essa série, que está muito mais interessante do que o stand-up da CPMI lá das bets. Rodolfo, essa questão que o Wilson trouxe, que a questão das emendas parlamentares é a que vai fazer toda a diferença. Eles vão ficar, então o Supremo tende a ficar sentado em cima dessa história até para ganhar tempo e conseguir fazer a resolução desses outros casos? Ou você acha que eles vão tentar tirar logo da frente e seja o que Deus quiser, um enfrentamento direto entre as casas? Muitas desses subterfúgios aí de Brasília, eles funcionam como arma nuclear, né? Você tem para dissuadir, você não quer usar isso. Então, hoje, o Congresso, de fato, ele está amarrado na perspectiva em relação ao Supremo de que essa investigação das emendas pode pegar alguns parlamentares. Entre eles, né, o Wilson está como suspeito, né, o Davi Alcolumbre, porque teve lá um assessor que estava envolvido em uma investigação dessas questões de... E Arthur Lira, né, Rodolfo? Também e o Arthur Lira também. Aliás, o Arthur Lira, né, isso para lembrar, foi durante a presidência dele na Câmara,
ele desengavetou várias dessas propostas, uma delas você mencionou, de limitar o poder aí dos ministros do Supremo, de limitar, por exemplo, as liminares, né, decisão liminar, que algumas decisões só deveriam e só poderiam ser autorizadas pelo plenário, e não hoje, como qualquer ministro pode parar qualquer coisa em Brasília com uma liminar. E depois ele submete ao plenário do STF. Se houvesse algum tipo de mudança possível no STF a partir da Câmara, aí já é a outra arma nuclear que tem lá a Câmara. Fala, olha, se vocês mexem com isso, eu mexo com aquilo. E o Arthur Lira fazia muito isso. Você não precisa aprovar o projeto, mas você precisa só sinalizar de que, olha, tem esse projeto aqui, eu vou botar ele para a CCJ, vou liberar para votação, e aí vai numa guerra fria, um ameaçando o outro com alguma possibilidade de fazer alguma coisa. Mas acaba que essa coisa, se não precisar, ela não será feita, né? Então é a Guerra Fria que está posta hoje nesses termos, e ela, assim, sempre muda os termos, vai mudando, mas é mais uma Guerra Fria entre os poderes que está aí com os termos estabelecidos.